Graça e paz, Igreja do Avivamento. É até estranho, né? Eu tenho o costume de saudar a igreja. Graça e paz, Igreja do Avivamento! E a igreja, glória a Deus! Eles estão fazendo em casa. É um prazer, é um privilégio estar aqui juntos para adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. É maravilhoso estarmos aqui. É um grande privilégio do Senhor nos dando esta noite para louvar e engrandecer o nome dEle. E que nesse momento você possa estar permitindo que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo refrigério sobre a sua alma. E a palavra do Senhor, ela vem entrar com cura, com transformação, com libertação, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso momento de estarmos cultuando ao Senhor. Então você larga tudo agora o que você estava fazendo para só ouvir a palavra do Senhor. É bem verdade, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão de angústia, um tempo tão de dor, de ver pessoas morrendo, de ver essa crise na nossa nação, sobre nossas vidas. É tão triste estarmos vendo essa situação, esse caos, essa epidemia tão grande, não somente dentro da nossa casa, na nossa família, ou na nossa igreja, ou no nosso bairro, ou no nosso estado. Não, nós estamos vendo isso em todas as nações, em todos os países. Deus está colocando as mãos, Deus ele está chacoalhando a figueira, porque tudo isso que nós estamos passando é com a permissão de Deus. E enquanto eu estava pensando nisso, refletindo nessa dor, nessa angústia que estamos passando, eu comecei a perceber como que estava a igreja do Senhor alguns tempos atrás. Como estava a igreja do Senhor alguns meses atrás. E eu comecei a perceber que a igreja do Senhor, ela estava meia fria, ela estava meia abatida, ela estava sem estímulo algum. A igreja do Senhor, eu não estou falando da Rema, eu estou falando da igreja do Senhor em todos os lugares. A igreja do Senhor já não buscava mais o Espírito Santo de Deus, já não buscava mais os dons. O chamado do Senhor, já não tinha aquele desejo no coração de estar aqui na presença do Senhor. A igreja do Senhor, ela estava desmotivada. A igreja do Senhor, ela estava paralisada. Só pensando em si próprio, só pensando naquilo que você queria, daquilo que você almejava. A igreja do Senhor, ela estava completamente estacionada. E nós vemos isso em todas as outras igrejas, em todos os outros lugares, em todos os outros países. Já não se busca mais os dons do Espírito Santo. Já não busca mais orar, clamar. Hoje a igreja do Senhor, ela simplesmente ora. Uma pessoa chega a hora e aquela pessoa ora em concordância. Ela não tem mais aquele clamor, ela não tem mais aquela expectativa, ela não tem mais aquela misericórdia do irmão, ela não tem mais aquele entusiasmo, aquela força de clamar, de buscar a presença do Senhor. A igreja do Senhor já se encontrava por alguns tempos abatida. A igreja do Senhor já se encontrava assim desmotivada. Então, chega essa crise na nossa igreja, na nossa nação, em todos os países.
chega essa enfermidade, chega esse caos, chega essa angústia, essa tristeza. E através disso, muitos, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. A igreja briga com outro irmão. Pastores não entendem outros pastores. Cada um pensa no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, na sua própria verdade. A minha verdade que é a verdade, a tua verdade que é a verdade. Não, irmãos. O que aconteceu com a igreja do Senhor? Entramos numa crise, entramos numa divisão. A igreja do Senhor entrou numa divisão. Cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma atitude daquilo que acha que está certo, que está correto. E se esqueceu que a igreja do Senhor já estava tão fria, que a igreja do Senhor já não buscava mais como antigamente, que a igreja do Senhor não tinha mais compaixão do teu próximo, já não tinha mais misericórdia do teu próximo, que a igreja do Senhor, infelizmente, estava totalmente abatida, não vendo aquilo que estava acontecendo na nação, em orar, em clamar, para ver uma mudança sobre nossa nação, e não somente na nossa casa, e não somente nos nossos lares. A busca somente da igreja do Senhor estava consigo próprio, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua igreja. A preocupação era somente isso. E não era mais nada do que isso. E quando aconteceu esse caos, até mesmo os políticos entraram em guerra, cada um querendo quebrar um ou outro, querendo sim tomar uma posição daquilo que não era correto, porque todos têm algo próprio. Uma necessidade para si próprio. Todo mundo quer se promover, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer isso e quer aquilo, e se esqueceu do povo. E a crise se deu politicamente, economicamente, e na igreja também do Senhor. Que situação nós começamos a passar. Mas foi por causa desse caos que Deus começou a trabalhar e gerar em nós algo que nós estávamos fazendo ou que não estávamos fazendo para mudar a situação. Mudar a situação dos políticos, dos governadores, de todos eles. E nós começamos a ter compaixão daquele que estava morrendo, nós começamos a ter compaixão daqueles que estavam necessitados, e nós começamos a ter compaixão daquele que precisava do socorro, daquele que precisava do alimento. E a visão da igreja e a visão da nação começou a mudar. Cada um no seu próprio entendimento. Cada um no seu próprio conhecimento. E Deus me deu no meu coração, eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia agora, em Abacuque. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Fala assim a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica a tua ira e lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, ele um pouco tempo antes dele escrever esse livro, ele começou a ver que o povo de Deus
ele tinha sido subjugado pelos babilônicos. E eles tinham sido levados cativos. E houve sobre a vida deles, do povo de Deus, um grande declínio espiritual. Um grande declínio espiritual. Mas Abacuque, quando ele viu que o povo de Deus estava passando por uma situação tão problemática, tão confusa, um caos sobre a vida deles, ele começou a clamar ao Senhor: Senhor, até quando a violência eu vou ver? Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando eu vou ver a mentira, o engano? Até quando, Senhor? E ele começou a clamar ao Senhor, pedindo para Deus olhar por aquilo que eles estavam passando, sem ver. Do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. O declínio daquele povo, da maneira que estava diante de Deus. E ele reconheceu que ele precisava de um avivamento, que ele precisava, que o povo de Deus, ele precisava do avivamento do Senhor. E ele começou a clamar ao Senhor: aviva, Deus, aviva, Pai amado, a tua obra, faz viver aqueles que já estão mortos, aqueles que não têm mais expectativa de nada, aqueles que estão inseguros, aqueles que estão sem fé, Senhor, faz viver, aviva, Senhor, a tua obra. E é isso que a igreja do Senhor está vivendo. Pai, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, tenha compaixão de nós. Nesse momento de caos, Deus, ele mexeu com a nossa nação. Deus, ele permitiu que nós possamos ser tocados para ter uma atitude de mudança. Uma atitude de transformação. Uma atitude de todo comodismo. A gente sair, superar isso e mudar a nossa conduta, a nossa atitude. Aleluia, Jesus. E eu, observando as coisas acontecendo, as mortes vindo, as crises, as mentiras dos políticos, as mentiras do povo, um brigando com o outro, um acusando o outro, um falando de um falando do outro. Eu comecei a ver isso. E eu comecei a perguntar para Deus: qual o seu propósito nisso tudo? Eu sei, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma grande obra. Porque eu sei, ó Deus, que quando o Senhor vê que está no caos todo, o Senhor coloca as tuas mãos e as suas mãos não estão encolhidas para estar nos abençoando. E eu sei que muitas vezes o Senhor até permite para que nós possamos entender que só o Senhor é Deus. Entendermos que agindo o Senhor, quem impedirá com as tuas mãos forte e poderosa. Que muitas vezes nós pensamos que temos o equilíbrio de todas as coisas, mas nós não temos. Quem tem é o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra sobre nossas vidas, e agindo Ele, quem impedirá? Aleluia, Senhor. E eu comecei a ver vidas estar sendo liberta num caos. Vidas estar sendo curadas.
diante de um problema, de um vírus, onde estava trazendo a cada um uma enfermidade, um mal sobre cada um. Eu vi pessoas liberando perdão de coisas que tinha muitos anos com mágoa no coração. E Deus levou para o hospital. Ele levou para trazer cura espiritual sobre essa vida. E ela liberou perdão. Eu vi pessoas que estavam desviadas dos caminhos do Senhor voltaram novamente a adorar ao Senhor, voltaram novamente a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu vi prédios, apartamentos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu vi pessoas declarando que só o Senhor é Deus. Eu vi pessoas jejuando nesse caos. Eu vi pessoas buscando o Senhor, porque sabe que se não for o Senhor que estiver do nosso lado, o inimigo teria nos derrotado. Eu vi médicos lutar por vidas, amados. Já fazia muito tempo que eu não via isso. Porque os médicos hoje em dia só se preocupavam com o dinheiro. Só se preocupava com essas coisas. Não tinha coragem de olhar nos nossos olhos. Não tinha coragem de olhar nos nossos olhos. Eu vi, eu vi vidas que estava à beira da morte. E o anjo do Senhor passar ali e trazer a cura sobre essas vidas. Eu vi, gente, o presidente dobrado o joelho diante da presença do Senhor. Nunca tinha visto isso. Um presidente estar adorando ao Senhor, declarando que o Senhor é Deus das nossas nações. Eu vi, amados, tantas coisas acontecerem. Eu vi mães que não eram mais mães, era apenas uma mulher trabalhadora que chegava dentro do seu lar, que não via mais os seus filhos, que não conversava mais com seus filhos. E por causa disso teve que recuar. E teve que ficar dentro do seu lar, tomando conta do seu filho. No prédio mesmo onde eu moro. Eu nunca ouvi alguma fala, alguma coisa. Nunca ouvi nada, nada. E ultimamente eu tenho ouvido os esposos falando com as esposas. Eu tenho ouvido as crianças brincar com o pai, dando gargalhadas, conversando com o pai, conversando com a mãe. Fazia muito tempo que eu não via isso. E eu comecei a ver isso. Eu vi muitas pessoas trazendo um pouquinho que tem do seu alimento para sustentar, para ajudar o necessitado. Eu vi, amados, coisas que há muitos anos eu não via. A compaixão do irmão. A oração, amados. Como eu tenho visto agora o povo de Deus orando, clamando. Eu ouço no meu apartamento o povo orando, o povo clamando. Sabe por quê? Porque nós chegamos num caos. Porque nós sentimos a necessidade de buscar ao Senhor e reconhecer que Ele é Deus das nossas nações. Que Ele é Deus das nossas vidas. E agindo o Senhor, quem pode impedir com alguma coisa?
Eu vi tantas coisas acontecer. Eu vi até mesmo o nosso país, que não tinha nada mais nos hospitais. Eu vi eles comprando camas. Eu vi eles comprando os remédios. Eu vi isso. Eu estou vendo isso. Esse é o avivamento do Senhor, que o Senhor está colocando, não somente em nós, em nossos corações, que somos a igreja do Senhor, mas em todas as nações. Deus está mudando a nossa nação. Deus está entrando com misericórdia. Deus está nos avivando. Deus está nos fortalecendo para aquilo que vai vir ainda sobre nossas vidas. Tem que haver uma mudança em nossa nação. Tem que haver uma conduta diferente. E Deus não parou. O Senhor ainda está querendo avivar-nos. E para isso, nós temos que querer ser o sal dessa terra. Nós temos que querer ser a diferença nessa nação. Nós temos que querer ser um avivador. Em todos os cantos, em todos os lugares. Nós temos que desejar essa vontade, esse querer em nossas vidas. Nós temos que desejar, almejar o amor de Deus pairar sobre nós. Porque só estava havendo violência, engano, mentira, corrupção. E em tudo isso nós estávamos simplesmente de braços cruzados. Simplesmente isso. De braços cruzados. Sem fazer nada. Os políticos, a economia e as nossas vidas também da igreja do Senhor. Estávamos simplesmente apáticos a toda a situação que estava acontecendo sobre nossas vidas. E Deus começou a querer nos avivar, querer trazer a existência daquilo que não há sobre nossas vidas. E Deus começou a fazer isso. Tocar em cada um de nós. Ainda que muitas vezes nós não entendemos. Por que dessa maneira? Por que desse jeito? Porque em tudo aquilo que você ainda pode colocar a mão, Deus ele permite. Mas quando chega no caos de todas as coisas, Deus ele libera a soberania dele, a misericórdia dele, a transformação dele, a compaixão dele sobre nossas vidas, quando tudo está no caos. E é isso que Deus quer fazer de nós. Mas isso é necessário nós querermos. Esse poder de um avivamento. E o que significa avivamento do Senhor? Avivamento espiritual. O que significa isso? Avivamento espiritual é tornarmos vivos novamente. É ressuscitar. É ter entendimento da vontade de Deus. É termos vigor. É termos força. É jogar fogo, é incendiar. Tornarmos vivo novamente em meio ao caos, em meio às mortes, morte espiritual. Nós temos que tornarmos vivos. E é isso que Deus quer fazer. Mas para isso, você tem que desejar. Você tem que querer. Você tem que ter fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. Você tem que querer amar o teu próximo. Você tem que desejar. Você tem que almejar ser um avivador. Ser um
avivador. Em segundo lugar, você tem que buscar. Você tem que buscar em espírito, em verdade. Você tem que buscar, assim como diz a palavra de Jeremias 20, eu acho que é 19, 23. Onde que diz assim: buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu acho que é Jeremias 29, 13. É buscar dentro do teu coração, com compaixão, com amor. É saber que a sua oração, que o seu avivamento vai trazer diferença aonde você estiver. É buscar mesmo de todo o seu coração. E em terceiro lugar, é obedecer. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas, fala assim, que o Senhor Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do meu poder. E o povo que estava ali, eles ficaram, eles aguardaram para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então é necessário nós obedecermos à vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. É obedecer aquilo que Deus quer sobre nossas vidas. E em quarto lugar, é ser unanimidade. É ter unidade um com os outros. É entender que é por uma só fé, um só amor, uma só esperança, uma só verdade. É estarmos juntos para tudo. Não ficar falando algo contrário, mas é estarmos juntos. É entender o projeto de Deus juntos. Em uma só verdade, em um só amor, em um só espírito. É ser verdadeiramente uma pessoa que traz paz. Sabe por quê? Porque a paz, ela vem de Deus. E muitas vezes, ao invés de estarmos trazendo a paz, nós estamos trazendo os conflitos, as brigas, as pelejas, as contendas, e aonde a gente fica, traz angústia, traz ira, traz tudo de mal. E para sermos um avivador, nós temos que trazer a paz. A paz, quando alguém vir com você, conversar com você, você tem que trazer edificação sobre a vida daquela pessoa. Entendimento da palavra do Senhor. Apaziguar toda briga, toda guerra, toda peleja. Nós temos que apaziguar. Nós temos que ter paz em nossa alma, em nosso coração. Nós temos que ser cooperadores em tudo aquilo que somos chamados. Porque o Senhor, Ele nos deu os dons, Ele nos deu os talentos, para que nós possamos cooperar com o nosso irmão, com o nosso próximo, no alimento, no amor, no repartir do pão. É cooperar. Nós temos que aceitar o nosso irmão da maneira que ele é. Nós temos que aceitar o nosso próximo em amor. Suportar o nosso irmão em amor. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos entender, que Deus está dando um avivamento e que até aquela pessoa que não tinha conhecimento da palavra do Senhor se achegou diante de Deus. Eu vi hospitais, médicos, enfermeiros, todos de joelho dobrado. Eu vi os médicos clamando ao Senhor, chorando por causa de uma vida.
Eu vi uma senhora que, ao invés dela ficar com o respirador sobre ela, ela entregou para outra pessoa. Eu vi, amados, tantas coisas acontecendo que muito tempo eu não via mais. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, que eu possa ser um vaso escolhido nas tuas mãos, que eu possa vir com avivamento na minha igreja, na minha cidade, no local onde eu trabalho, no local onde eu moro. Que eu possa trazer o avivamento do Senhor. Como, Senhor? Buscando, obedecendo, clamando, desejando. E o mais importante, orando. Nós, Igreja do Senhor, nós temos que orar, voltar a orar, voltar a clamar, porque a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas, a qual tu não sabes. A Igreja do Senhor, ela tem que voltar a clamar, ela tem que voltar a buscar, ela tem que voltar novamente. E não ficar só no eu, na soberba, na sua vaidade, na sua pregação, no seu louvor, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Os nossos corações têm que desejar vidas, têm que amar vidas. Tem que querer a salvação para o nosso próximo, não somente para nós, para a nossa casa. A palavra do Senhor diz assim: qual o motivo dos seus joelhos estarem dobrados? Será que é somente para a sua casa, para a sua família, para seu emprego, para a sua saúde, para a sua vida somente? Será que é dessa maneira que nós vamos ser a diferença, embaixadores de Cristo aqui nessa terra? O Senhor, Ele permitiu essa crise total para que nós possamos estar alinhado, estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade do Senhor. Que não existe a sua verdade. Que não existe a verdade do teu irmão. Mas que existe a verdade do Senhor. Porque quando a verdade do Senhor, ela vem sobre nossas vidas, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz entendimento, ela traz conhecimento. Quando nós começamos a entender a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, tendo discernimento do querer do Senhor, tudo muda. Nós temos que desejar a mudança sobre os nossos corações, no nosso andar, no nosso falar, nas nossas atitudes, nas nossas verdades, que muitas vezes não são verdades. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o momento de estarmos chorando pela nossa nação, pela igreja do Senhor, pelas finanças, pela economia, pelo povo que perece, pelo povo que não tem salvação, pelo povo que não tem a palavra do Senhor. Esses últimos dias, eu vi famílias louvando ao Senhor. Eu vi famílias fazendo culto dentro da sua casa. E isso era para a igreja do Senhor fazer normalmente, sem luta, sem contenda, sem nada. Simplesmente era para estar fazendo os cultos dentro de casa. A última Santa Ceia,
Eu vim para a casa da minha mãe, se reunimos em família. E todos nós ficamos ali reunidos, ceando, junto com meu irmão, junto com a minha mãe, junto com meu cunhado, com a minha irmã. Todos ali alinhados em uma só verdade, numa só promessa, numa só palavra, num só amor. A igreja do Senhor, ela tem que parar de guerrear. Mas ela tem que continuar a batalha, pedindo o revestimento do Senhor no lado espiritual, no entendimento espiritual, entendendo qual é o propósito de Deus sobre nossas vidas. Qual é o propósito de Deus sobre nós? O que Deus está querendo sobre nós? Por que veio essa crise toda? Por que veio essa luta toda? Creio eu que nós vamos voltar mais firmes, mais fortes, com mais entendimento, com mais amor, com mais compaixão ao próximo. Porque nessa luta, eu vi muitas coisas acontecendo. Nessa luta, nesse caos, nessa peleja, eu vi vidas voltando novamente para os caminhos do Senhor. Aleluia. Eu vi o presidente chorando por esta nação. Eu assisti um testemunho de uma coreana, ela chama Yong-Yi, e ela estava falando da Coreia, quando a Coreia ela passou por muitas guerras e ela ficou o quarto país mais miserável. Eles perderam tudo, eles entraram em falência. E foi quando 3% dos cristãos que estavam ali naquela nação resolveram orar de madrugada, se levantaram e começaram a orar pela nação, pelo país, pelos governadores, pelos políticos. Eles começaram a orar por isso. E eu achei muito interessante quando essa missionária, ela falou assim, que antes de orar pela família dela, pela casa dela, que ela orava em primeiro lugar pela nação. Olha que coisa, amados. Ela orava pela nação. Isso é tremendo, porque quando nós oramos pela nação, mas eu não gosto disso, mas eu não acho que aquilo está certo, mas ore por ele, clame pela vida dele, clame pelos governadores, clame pelo presidente, clame por esta nação, que tudo vai mudar. O melhor de Deus está por vir sobre nossas vidas. A partir do momento que há um despertar do Senhor sobre nossas vidas. E esse despertar tem que trazer desejo no teu coração, com paixão, amor, desejo, a busca de Deus, a obediência do Senhor, para as coisas mudarem. Não só para mudar o meu estado, a minha cidade, ou a minha igreja, ou a minha família. Mas Deus muda a nossa nação. Cura a nossa nação, Senhor. O presidente declarou que o Senhor é Deus desse país. E eu acredito que nós não estamos sofrendo tanta angústia por causa disso. Mas Deus quer trazer um avivamento sobre nossas vidas muito grande. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ademoesto-te, pois,
antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, para que estejamos com uma vida sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e se venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador, e entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu templo. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Ore pelo presidente, ore pela essa nação. Peço o avivamento do Senhor. Peço o avivamento do Senhor. Gostaria que vocês abrissem ainda a Bíblia. Eu acho que é 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Acho que é 2 Crônicas, eu não anotei. Deixa eu ver se é segunda. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler o 12 e depois o 14. O 12 diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Curva a sua cabeça onde você está agora, nesse momento. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela promessa do Senhor, e que você possa estar agora no centro da vontade de Deus. Se desarme agora e entenda o que Deus tem planejado para com a sua vida. Aleluia, Senhor. Deus, Ele quer fazer de você a diferença na nação, nesta nação. Ele quer que você seja o sal da terra, a luz do mundo. Ele quer que você seja um embaixador de Cristo aqui nesta terra. Ele quer que você busque Ele em espírito e em verdade, que você tenha amor sobre o seu coração, que você tenha a compaixão desta nação. Aleluia. Deus, sara esta nação. Pai, nós apresentamos nas tuas mãos os governadores, o presidente desta nação. Nós apresentamos a tua igreja, nós apresentamos os políticos, nós apresentamos a economia desta nação nas tuas mãos e pedimos a ti, Senhor, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, ó Deus, aviva, Senhor, esta nação. Põe de pé aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam doentes, aqueles que não tinham mais esperança, aqueles que não criam mais. Põe de pé, Senhor.
Põe de pé a tua igreja, põe de pé o teu povo, põe de pé esse país, põe de pé, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Faz-nos retornar a viver novamente, a buscar a tua promessa, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Nos dê força, Senhor. Gere em nosso coração o desejo de amar a minha nação, amar o meu presidente, amar a minha igreja, amar o povo de Deus, amar, Senhor, esse país. Gere em nós novamente, Senhor, o avivamento, Pai amado. Toque em nós, Senhor, que nós possamos declarar a paz do Senhor aonde estivermos, que nós possamos desejar a paz e não a contenda, e não a guerra, e não a divisão. Pai, gera em nós a tua vontade, gera em nós, Senhor, o teu querer. É o que te pedimos esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados, por você permitir que a palavra do Senhor entrasse na sua casa, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, e que nós possamos abrir a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento, e obedecer à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. A vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada como a tua glória. Nada como a tua glória. Habita entre nós. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença, tua presença. Não há nada igual. Tua presença. Vamos provar o quão real. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar